Pessoal, boa noite. Eu me chamo professora Eliane e dentro da disciplina de Físico-Química, hoje nós vamos trabalhar o assunto de fração molar, também conhecido como fração em mols. A fração molar, ela é representada pelo X e nós podemos calcular tanto a fração molar do soluto quanto a fração molar do solvente. Na fração molar do soluto, nós vamos precisar do número de mol do soluto e dividir pelo número de mol da solução. Lembrando que essa solução nada mais é do que o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. E isso nós vimos lá no assunto de solução, que a solução é a união do soluto com solvente. E para calcular a fração molar do solvente, também é a mesma fórmula. Mas a gente utiliza aqui o número de mol do solvente, já que é voltado para o solvente, dividido pelo número de mol da solução. Quando a questão não der o número de mols, você vai ter que procurar esse número de mols. De que forma? Utilizando essa simples fórmula aqui, onde o número de mols é a divisão da massa comum pela massa molar da substância, no caso do soluto. Então, essa massa comum aqui do soluto, ela é dada em gramas, e a massa molar do soluto é dada em gramas por mol. Lembrando que essa massa molar é aquela massa da tabela periódica. Vamos agora nos exercitar, né? Fazendo aqui um exemplo. Aqui nós temos uma questão que diz assim: uma solução contém 2,5 mols de soluto dissolvidos em 7,5 mols de solvente. Determine as frações molares do soluto e do solvente. A primeira coisa que você deve fazer aqui nessa questão é separar os dados. Então, aqui nós temos dois dados que a questão oferece. Temos aqui o número de mol do soluto. Então, no caso aqui, ó, nós temos o N1, que é 2,5 mols, que é esse aqui, e temos o N2, esse 2,5 mols representando o N1 é o número de mols do soluto, e o número de mols do solvente é o N2, que é 7,5. E aí nós vemos na fórmula que a fração molar ela é representada pelo X, e como ele quer saber as frações molares do soluto e do solvente, então vamos aqui, fração molar do soluto é igual o número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução. O número de mol da solução é o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Quem é o número de mol do soluto? É o 2,5. 2,5. E aí, o número de mol, novamente, do soluto, 2,5 mais do solvente, que é 7,5, igual, ó, 2,5 dividido por, aqui dá 10, e aí 2,5 dividido por 10 dá 0,25. O que? Só 0,25. Na fração molar, ela não tem unidade. Então, agora, nós calculamos aqui, ó, a fração molar do soluto. Vamos agora calcular a fração molar do solvente, que é o X2, que aqui é o número de mol do solvente dividido pelo número de mol da solução, que também é esse aqui, que é o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Que é o número de mol do solvente? Já temos aqui, 7,5. Número de mol do soluto, 2,5. Mais número de mol do solvente, 7,5. Igual 7,5 dividido, na somatória aqui dá 10. 7,5 por 10 dá 0,75. Na fração molar, é obrigatoriamente que a fração molar do soluto e a fração molar do solvente, obrigatoriamente tem que dar 1. Então, fração molar do soluto mais a fração molar do solvente tem que ser igual a 1.
Então, no caso aqui, 0,25 mais 0,75 é igual a 1. Então, fizemos aqui nosso exemplo envolvendo a fração molar, né, dessa substância aí, no caso do soluto do solvente. Vamos agora para um outro exemplo. Nós temos aqui, ó. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio em 162 gramas de água quente, as frações molares do soluto e do solvente serão de quanto? Lembrando que aqui a questão deu a massa comum do hidróxido de sódio, que é o soluto, e deu a massa comum da água, que é o nosso solvente. E também ofereceu alguns dados aqui. Esses dados que apresentam aqui são os dados da tabela periódica. No caso, as massas da tabela periódica correspondente do Na, que é o sódio, do oxigênio e do hidrogênio. A primeira coisa que nós vamos fazer é separar aqui os dados. Então, o primeiro dado que oferece é a massa comum, ó, hidróxido de sódio, que é o soluto. Então, massa comum é igual a 40 gramas, né? De quem? Que é do hidróxido de sódio. Temos também a massa da água, no caso, M2, porque é referente ao solvente, que é 162 gramas de H2O, né? Que é a água. Esse é o primeiro dado. O segundo dado, vamos calcular aqui a massa molar, que é a massa da tabela periódica, segundo esses dados. Então, aqui nós temos massa molar do soluto. Quem é o soluto? É o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ó, na fórmula, eu só tenho aqui, ó, um sódio vezes a massa dele. Então, 1 vezes 23 dá 23. Mais. O oxigênio só tem um aqui, ó. Então, 1 vezes a massa dele, que é 16, 16. Mais. O hidrogênio, que só tem um aqui também. Então, 1 vezes a massa dele, que é 1, 1. Então, somando aqui 23 mais 16 mais 1, dá 40. Como se trata de massa molar, então 40 gramas por mol. Encontramos aqui a massa molar do soluto. Vamos agora para a massa molar do solvente. M2. Que solvente é esse? A água. A água, ó, eu tenho o hidrogênio aqui, 2 hidrogênios, então 2 vezes 1, que é igual a 2. Mais o oxigênio só tem 1, então 1 vezes 16 é 16. Somando, daqui 18. O que? Gramas por mol. Pronto. Aí agora, nós vamos procurar o número de mols, tanto do soluto quanto do solvente. Que é o número de mol? Vou utilizar aqui para o soluto N1, que é igual a massa comum do soluto sobre a massa molar do soluto. A massa comum do soluto é 40, que nós já vimos aqui, dividido pela massa molar desse soluto, que a gente viu aqui, que também é 40. 40 dividido por 40, 1. Como está procurando o mol, então 1 mol. Aí agora, o número de mol do solvente. Temos aqui também, ó, massa comum do solvente e massa molar do solvente. A massa comum do solvente, nós encontramos aqui que é 162. E a massa molar do solvente, encontramos aqui que é 18. 162 dividido por 18 igual a 9. Então, 9 mols. Aí, agora, nós vamos fazer, vamos encontrar aqui a fração molar do soluto e do solvente, que a questão pede. Então, fração molar do soluto é igual o número de mol do soluto sobre
o número de mol da solução, que é aquele N1 mais N2, igual. Que é o número de mol do soluto? Encontramos aqui, ó. Aliás, aqui, 1 mol. 1. E o número de mol da solução é o 1 mais 9. Por que da solução? Porque o 1 é o do soluto e o 9 que é do solvente. Então, 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. Não precisa de unidade. E o número de mol, aqui é a fração molar do solvente, é o número de mol do solvente sobre o número de mol da solução. O número de mol do solvente nós encontramos que é 9, dividido pelo número de mol da solução, que é 1 mais 9. Então, aqui 9 dividido por 10, que é igual a 0,9. Como eu disse para vocês, no final, a somatória da fração molar do soluto com a fração molar do solvente tem que dar 1. Então, fração molar do soluto mais fração molar do solvente tem que ser igual a 1. E a gente viu aqui que fração molar do soluto deu 0,1, mais do solvente deu 0,9, no total deu 1. E aqui finalizamos o nosso assunto sobre fração molar.